todos, eu sou Luísa Fernanda, o orientador do meu trabalho foi o Márcio. O título da minha pesquisa foi Avaliação de atos capacitistas em História em Quadrinhos, atitudes em relação à contratação de pessoas com transtorno do espectro autista. Na introdução, eu falei um pouco sobre o que é o autismo. Esse transtorno ele pode ser considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento, que pode ter algum grau de comprometimento no comportamento social, na linguagem e também na comunicação. Além disso, podem existir padrões limitados ou estereotipados de comportamentos e interesses. A Lei 12.764/12, ela definiu que pessoas com transtorno do espectro autista são consideradas deficientes. Então, com isso, elas passam a ter ainda mais direitos, inclusive a inserção no mercado de trabalho. E no Brasil, estima-se que há cerca de 5,95 milhões de pessoas com TEA. Então, qual é a importância dessa pesquisa? Algumas pesquisas já publicadas constatam que há insuficiência de estudos na área. Um estudo, que foi o que eu peguei, ele identificou apenas três artigos que relatavam experiências de inclusão no mercado de trabalho de adultos com TEA. Então, a gente vê que ainda é um número muito pouco em comparação ao tanto que esse transtorno está presente na sociedade. E todas essas publicações, elas evidenciam a necessidade de sensibilização dos empregadores e também o acesso à informação sobre as especificidades do TEA, conhecimento sobre os direitos das pessoas com TEA no ambiente de trabalho, a criação de políticas de inclusão da empresa e participação também das empresas, além do apoio da família das pessoas com TEA nesse processo de inserção no mercado de trabalho. Agora, falando um pouco sobre a atitude, que é o tema central assim, da nossa pesquisa, a gente analisou, a partir da análise do comportamento, que define a atitude como uma avaliação de pessoas, objetos e eventos, mesmo na ausência de qualquer experiência direta com esses estímulos. Então, são comportamentos que são aprendidos e são modificados derivados de interações com o ambiente. Ou seja, são comportamentos que vão ser modificados e que vão ser aprendidos a partir de uma experiência externa, sem que você já tenha tido ali qualquer experiência com esses estímulos. Então, a pessoa passa a ter uma avaliação seja de pessoas, de objetos, a partir dessas interações com o ambiente. E o que é preconceito? A partir também da análise do comportamento. É definido como conjunto de atitudes culturalmente condicionadas com relação a determinado grupo social ou indivíduo, onde essas exposição a informações negativas, a interações sociais e influências do ambiente vão influenciar na atribuição desse adjetivo a algo. Então, vai influenciar na configuração das atitudes. E analistas do comportamento têm estudado atitude e preconceito utilizando as histórias em quadrinhos, porque são histórias, é um modo de estudar, de apresentar, que é mais atrativa, mais envolvente, mais dinâmica. Então, consegue transmitir as informações a partir de um modo um pouco mais dinâmico. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi entender como as atitudes das pessoas em relação a indivíduos com autismo podem ser influenciadas por uma história em quadrinhos que retrata uma situação de preconceito no ambiente de trabalho. Na minha história, na história que eu criei, havia uma contratação de estagiário da área de psicologia e tinham dois candidatos que tinham currículos distintos. A gente colocou esse currículo distinto justamente para poder conseguir ver mais fácil assim as cenas de capacitismo. E o participante tinha que avaliar dois personagens, que era a vítima e a agressora, e dois conceitos de autismo e capacitismo. Então foram 3 participantes,
entre 20 e 25 anos, todos sem experiência da pesquisa, e foi realizada no Google Meet. Então, foram utilizados o Google Meet, computador, o Canva, que foi onde foi passado os slides, o WhatsApp para constatação e para o envio dos formulários, e o Google Formulários. Então, foi utilizada uma escala de diferencial semântico para poder medir a atitude em relação a um conceito e a personagem, e tinham na escala 2 pares de adjetivos opostos, né? Então, igual na imagem que está aqui, eu tinha a imagem dos personagens e outras com a imagem, com a foto, assim, com a palavra capacitismo e outra com a palavra autismo. Aqui, não, então aqui, a vítima, que era o Vitor C1, a foto, Isabel C2, agressora, aqui capacitismo e autismo. Essas foram as imagens que foram avaliadas. Aqui eu coloquei alguns recortes da história. Nesses 2 primeiros quadrinhos era só uma conversa ali de Vitor com um amigo, falando que estava muito feliz com o curso, que estava procurando um estágio. Nos outros 2, é um outro candidato que vai entregar o currículo. A recrutadora, ela não gosta do currículo e aí aparece uma caixinha assim de pensamento, um balãozinho de pensamento, ela falando, deixando claro que não gostou do currículo. Do outro, então, aí ela atende Vitor, ela gosta expressa que ela gosta do currículo dele, mas quando ele diz que tem autismo, ela já fala que não vai poder contratá-lo, porque não acha que o ambiente cabe uma pessoa com espectro autista. E aí, no último capítulo da história, ela entra em contato com outro candidato que ela tinha dito que não tinha gostado do currículo, mas entra em contato e pede para que ele vá até a escola porque ela vai contratá-lo. O procedimento ocorreu da seguinte forma. Primeiro teve a apresentação do capítulo 1, que era só onde tinha ali a conversa inicial, e aí após essa apresentação foi enviado o questionário. Depois teve a apresentação do capítulo 2, que era onde acontecia o conflito todo da história, a cena de capacitismo. Aí foi enviado novamente o questionário para poder ver, né, se houve alguma mudança em relação aos personagens e aos conceitos. E por último, a apresentação do capítulo 3, que era para poder finalizar a história. Agora sobre os resultados. Toda a coleta ocorreu no dia 28/5. Foi necessário descartar um participante. 20 minutos, teve mais ou menos 20 minutos de duração. Esse participante foi descartado porque só depois que eu finalizei toda a pesquisa eu vi que tinha um erro no formulário. E a escala foi subtraída de -4 de cada seção e convertida de -3 a 3 para poder ficar mais perto das pesquisas que a gente já tinha analisado e tido como base. Eu peguei aqui o resultado do participante 1, então aqui no eixo X, que está destacado, estavam as avaliações. No eixo Y, os adjetivos. Aqui, a de azul é o que é a legenda, né? O que pertence ao pré-teste, e de vermelho pós-teste. E logo embaixo tem o C1, que é a vítima, e C2, que é a agressora. Em relação ao C1, que é a vítima, a gente nota que não houve muita diferença no pré-teste e no pós-teste, que era um resultado assim que não era muito de se esperar, né? Porque esperava-se que no pós-teste as avaliações fossem mais positivas, mas não houve assim muita diferença. Já em relação a C2, que é a vítima, que era a agressora, a personagem agressora, a gente nota que houve uma diferença no pós-teste e no pré-teste, então as avaliações foram mais negativas no pré-teste, que já era também de se esperar. Em relação aos conceitos, o autismo, esse participante avaliou tanto no pré-teste quanto no pós-teste o autismo de forma negativa. Não dá para a gente saber o que ele levou em consideração, mas dá para a gente inferir assim que
talvez ele veja o autismo realmente como uma forma ruim, digamos assim, para a pessoa que tem, pode ser um pouco difícil de lidar, né, para a pessoa, não necessariamente que ele enxergue de uma forma ruim no sentido de ter preconceito. Não dá para fazer uma inferência, né? Não dá para a gente saber o que de fato ele levou em consideração. Em relação ao capacitismo, no pré-teste foi avaliado de forma positiva e no pós-teste de forma negativa. Bom, eu particularmente não esperava que houvesse avaliações positivas para o capacitismo, mas eu acredito que possa ter também o fato de que o participante não tinha total conhecimento do termo, do que significava de fato capacitismo, mas a gente pode ver também que provavelmente houve uma certa associação entre a personagem agressora e a palavra capacitismo. Pode ser que ele tenha associado as atitudes com a palavra, porque os resultados foram ali mais ou menos parecidos, né? No pós-teste. Assim, analisando esses resultados, em relação aos personagens, a personagem agressora, como eu disse, apresentou uma avaliação dentro do esperado no pós-teste, que foi uma avaliação mais negativa. A vítima não teve uma avaliação esperada porque não mudou muito do pré-teste para o pós-teste, ficou ali neutro e teve também algumas avaliações positivas. Em relação ao autismo, as avaliações foram negativas e é o que a gente pode inferir, né, que pode ter sido um possível entendimento do autismo como algo ruim na vida de quem tem. Não necessariamente pode ser um preconceito, digamos assim, da parte do participante, mas ele pode entender que o autismo é algo difícil de lidar, é algo ruim na vida dessas pessoas. Né? E em relação ao capacitismo, no pré-teste foi positivo e no pós-teste negativo, então pode ser que exista pouco conhecimento a respeito do termo, porém também a gente pode inferir que houve uma associação com a personagem agressiva. Mas tudo isso são inferências, a gente não sabe de fato o que aquela pessoa levou em consideração, o que o participante levou em consideração para poder analisar os termos e até os personagens. Então, os resultados foram diferentes do estudo de Moreira, que foi um estudo que eu tive como base, porque no estudo dele via de fato que houve uma mudança de atitudes, os resultados não foram tão consistentes, as respostas não foram tão consistentes quanto dessa pesquisa, da minha pesquisa. E eu acho que é necessário, né, para pesquisas futuras, é necessário entender o que o participante está levando em consideração para poder realizar essa avaliação. Então, eu acho que isso pode ser feito com questionários, né, alguns questionários que façam ali a pessoa dizer o que levou, o que ela está levando em consideração para poder realizar essas avaliações. E foi isso. Muito obrigada.